Agora, e filhos? Porque os filhos, eles são bênção, mas muitos casamentos terminam e eles justificam isso com peso nos filhos. Muitos falam, os filhos, a paternidade, a maternidade estragou meu casamento, né? Poxa, a minha esposa mudou. Cara, como que você entende a relação ótima entre, estamos falando sobre esse amor e a submissão, Sim. e temos os filhos agora na jogada, não é? E a Bíblia fala sobre a instrução dos filhos, sobre instruir os filhos. Então eu não vejo, por exemplo, sobre amar os filhos, eu vejo instrução, não é? Sim. E eu vejo que, no final das contas, o pai, né, o homem vai sair da casa dos pais, vai formar uma só carne com a mãe, e os filhos no final da vida eles vão estar em outro lugar. Sim. Então você vai falecer, você e sua esposa, ou sua esposa e seu marido, e é isso. Sim. Qual que é a relação ótima entre casamento e filhos em relação ao relacionamento dessas três partes, digamos assim? Sempre em primeiro lugar Deus para o casal, tanto para a esposa quanto para o marido, primeiro Deus. Segunda hierarquia, a pessoa tem que colocar ela. Porque antes de ser casada, existe um indivíduo. A gente nasceu sozinho e a gente vai falecer sozinho. No nosso último momento somos nós com Deus. Independente se você está casada, independente se você está casado, precisa ter uma hierarquia onde o indivíduo vem antes e em terceiro o cônjuge. A partir dessa hierarquia de Deus, eu e o cônjuge, esse eu aqui não é acima de Deus. Então esse eu não é um eu egóico. Não é um eu vaidoso. É um eu que serve a Deus antes de servir o cônjuge. Porque antes de você servir sua esposa, você tem que servir Deus. E para que você consiga servir a sua esposa, você tem que estar bem. Então, dentro desse processo, dessa cadeia lógica, Deus em primeiro, Tiago em segundo para o Tiago, terceira Maíra. Os filhos vêm imediatamente em seguida, de acordo com a necessidade. Então, o processo de instrução, porque também você não pode instruir igualmente todos. Tem um filho que tem uma capacidade intelectual maior, ou tem uma capacidade artística maior, ou tem uma capacidade afetiva maior. E você vai instruir de acordo com a sua sabedoria da sua esposa o que os filhos necessitam. É com base na necessidade, você falou? Necessidade. Instrução é por necessidade. Então o que a gente tem que ver é que na quarta escala de prioridades relacionais, você tem dois vínculos familiares prioritários. Ou filhos, ou pais. Ou ascendência ou descendência. Como que eu decido? Baseado em necessidade. Vai ter momentos da sua vida onde os seus filhos vão ser a primeira prioridade dos outros, depois da Maíra. Então, assim, Deus, Tiago, casal, filhos. Filho pequeno, você vai ter que focar. Pode ser que daqui a 15 anos, 18 anos, você precise dar muito mais atenção para a sua mãe. Sim. Ou para o seu pai. Por quê? Porque a necessidade se impôs. É muito difícil na prática, né, você fazer isso, né, por vários motivos. Primeiro porque se colocar na frente do outro muitas vezes gera uma culpa, né, de você se enxergar como uma pessoa que está sendo egoísta. Mas se você não cuidar de você, é difícil você cuidar do outro, de fato, né, a máscara de oxigênio. Exato. Agora, a maior dificuldade que eu vejo no que você falou é que muitas mães elas priorizam os filhos. Sim. Né? E é claro que existem situações, momentos, existem circunstâncias, né? Não priorizar o filho não significa deixar ele passar fome, não é isso, né? Sim. Mas eu vejo, e eu estava conversando com a Maíra esses dias, a gente estava na cama de noite, fim da noite, conversando sobre essa priorização. Uhum. E o entendimento foi que se você, como mãe ou como pai, prioriza, por exemplo, seu filho, por achar que está fazendo algo bom, está se doando por ele, né, e você abre mão, sacrifica o seu casamento, no final das contas, você, priorizando seu filho, vai perder seu casamento, e perdendo seu casamento, vai trazer um péssimo exemplo pro seu filho. Exato. Então, se você quer ter um filho bem instruído... É fácil de ver. Exatamente. Como degringola se você errar as prioridades. Exato. E não dá para você ter, ou pelo menos é muito mais desafiador você ter um filho, uma filha bem criada, instruída, sem um casamento sólido. Sim. Não é? Sem um casamento sólido. Faz sentido isso? Cara, faz muito sentido. Eu vou exemplificar, vamos trazer uma imagem aqui para que fique fácil da gente ver. Por exemplo, vocês têm filhos pequenos, adolescentes, e aí a quantidade de tempo que vocês vão dedicar a eles vai ser obviamente maior do que vocês dedicam você para Maíra, a Maíra para você. Só que a qualidade
de vocês como cônjuges, ela tem que vir como prioritária. O que significa isso na prática? Por exemplo, você levou o teu filho no futebol, você levou tua filha lá no balé, você levou eles no cinema, foi buscar no shopping, voltou e tudo mais, babá. Só que vamos dizer que ao longo do dia você não precisou da Maíra, a Maíra não precisou de você, só que tem uma hora que você vai fazer um baita de um negócio aqui, você fala, Maíra precisava falar com você. Ela para o que ela tá fazendo pra te atender. Porque quando você demanda da sua esposa ou a esposa demanda do marido, a prioridade acende tipo alerta. Vai priorizar agora esse assunto. Você tá o dia inteiro fazendo coisa com os filhos. Eles estão tomando o seu tempo todo. Só que quando a sua esposa te chama, você espera um pouco, peraí que eu vou atender minha esposa. Sim. Então a ordem de hierarquia de tomar a decisão é, enquanto ela não me demanda, eu posso fazer outras atividades. E os filhos demandam muito da gente. Quando aparece uma demanda da esposa ou do marido, você para o que você está fazendo e você faz. Isso é prioridade. Sim. O problema é quando você inverte isso. Inverteu, quando você está falando com o marido, com a esposa, vem um filho, pede uma coisa, você... Se você começa dessa brecha, né, você quebra a autoridade, você ensina que esse tipo de corte ele é saudável. Isso é ruim, né? Não tem isso em casa. Agora, a gente pegou num tema que aí ele vem agora pro meu mundo, é particular agora. Que é um tema de muita reflexão hoje em dia. Porque o ideal pro filho, pra filha, é um casamento sólido. Sim. Mas a maioria dos brasileiros não tem um casamento sólido. A maioria das famílias são destruídas no Brasil. Sim. Ou seus pais têm um casamento destruído, ou você tem um casamento destruído, ou um ex-casamento, ou seus filhos têm algum problema. Então, assim, a gente sempre está rodeado de problemas. Então, no mundo ideal, o que a gente está conversando faz muito sentido. Sim. Na prática, você mistura com um monte de coisa. Sim. No nosso caso, a gente tem grandes reflexões sobre a criação de filhos, não é? O que você acha, como que você enxerga a criação de filhos quando o casamento teve uma ruptura? O grande problema de casamentos que a gente tem no mundo, na verdade, não é na sociedade brasileira, é que a cosmovisão do casamento da maioria das pessoas é totalmente equivocada. Elas entram num relacionamento transacional para obter algum tipo de vantagem ou de privilégio. O marido entra porque a esposa vai fazer ele feliz, a esposa entra porque o marido vai fazer ela feliz, e eles ficam nesse jogo de negociata, onde você faz isso pra mim, eu faço isso pra você, até que isso se desequilibra por causa da vida, a dinamismo da vida, acontece isso, e as pessoas começam a ficar insatisfeitas. A cosmovisão correta pra você fazer um casamento funcionar é matrimônio, é um veículo de desenvolvimento de santidade. Eu não entro pra ser feliz no casamento, eu entro para servir. Exato. Você não entra para ser, você entra para fazer. Para fazer, para servir, para nutrir aquela unidade cooperativa familiar. Dentro desse processo, se você não tiver essa união entre o casal, não importa que tipo de instrução, de educação você dê para seus filhos, o que eles estão aprendendo é o exemplo vivo dos pais. Completamente. Você pode ser o melhor orador, o melhor professor, você pode ser psicólogo, você pode ter todos os diplomas possíveis. O que eles vão copiar é o exemplo do casal. Então, tem muita gente que é minoria, só que tem muita gente que nasceu numa família estruturada e os pais nunca ensinaram nada explicitamente e a pessoa sabe como se conduzir num relacionamento. Ela sabe o que é permitido, o que não é permitido, o que é de bom gosto, o que não é. E nunca ninguém falou pra ela, vai ver uma aula do Lucas lá de relacionamento pra você entender. Não, eu sei, eu cresci 20 anos com meus pais. Sei como que um homem trata uma esposa, sei como uma esposa trata o marido. Dentro da minha casa, minha filha tem 2 anos e meio. Às vezes eu tô conversando com a minha esposa e ela vem interromper porque ela quer atenção. E a minha esposa fala, estou falando com seu pai. Então a gente tem que começar a dar esse exemplo e, por incrível que pareça, às vezes ela fica frustrada, que é um bebê, só que depois ela fica segura. Ela vai brincar, ela fica bem, ela vem carinhosa pra ficar com a gente, espera a gente terminar de falar, aí ela traz um assunto do interesse dela. Perfeito, cara. Ontem aconteceu uma situação muito parecida também. Muito parecida. A gente estava na mesa, tá? E a Sofia, ela queria assistir TV na hora do jantar. E aí ela decidiu que ela não ia comer. E ia assistir TV. Ela decidiu sozinha, né? E aí ela decidiu que ia, ela falou, eu vou. Eu falei, não vai, você vai comer. Eu vou. Aí a gente se impôs essa autoridade. E na hora, tem um choque. Sim. Aí passa um primeiro susto, um pequeno chorinho. De repente, a velocidade que a criança tem de assimilar e voltar, assim, quase que esquecer o que aconteceu e aprender, é impressionante. Sim.
A primeira coisa que aconteceu depois disso foi pedir permissão. A Perfeito. gente falou assim, o problema... foi o seguinte, olha que interessante. Ela pegou um pão de queijo ontem. Tá. Ela pegou um pão de queijo. Ela falou assim, roubei um pão de queijo. Aí eu falei assim, ó, você não roubou um pão de queijo. Já é seu. Aí ela, não, eu roubei. Eu falei, você não roubou. Roubar é feio. Essa casa Quantos ela tem? coisa... Ela tem 5. Essa casa tem coisas que são suas e esse pão de queijo é seu. Roubar é feio, você não roubou. Você pegou. Aí começou a chorar. Aí ela, não, mas por que não posso roubar o pão de queijo? Foi impressionante. E aí, de repente, a gente falou assim, olha, o problema não é você ter pego, o problema é você usar essa palavra. E aí ela aprende. É impressionante. É criança, aprende impressionante. Muito mas rápido. é duro pra gente, às vezes, exercer autoridade, porque você vê o outro sofrendo, né? É que assim, do ponto de vista assim, cara, a gente tá na área da educação também, então assim, o maior desafio educacional da nossa vida é a criação dos nossos filhos, sem dúvida. E eu acho que a gente tem que ter, e de certa maneira isso é um pouco da função do marido e do pai, tá? Essa suspensão da afetividade, quando você sabe que tem um princípio maior por trás, e eu chego e falo assim, eu consigo ser duro com a minha filha se eu sei que tem um propósito de um aprendizado por de trás. Perfeito. Né? E minha esposa, ela tem uma disciplina muito grande também, ela não tem dificuldade em ser severa, porque o amor, ele tem a capacidade de ser o amor doce, mas o amor severo é amor também. O amor disciplinar é amor também. Então nós estamos aplicando a lei do amor com a condicionalidade da severidade, porque precisa ter um aprendizado dentro daquela situação. Então, quando você é severo para um propósito maior, mesmo que gere um desconforto momentâneo, o que a gente vê nas crianças, principalmente, até casos drásticos de crianças que sofreram abuso ou que tem uma desconfiança muito grande com o modelo materno, o modelo paterno, é que depois que ela é chamada a atenção com uma lógica, com uma coerência, a cosmovisão dela fica mais estruturada e ela sente mais segurança, ela se desarma mais. Perfeito. Cara, qual que é o impacto de uma criança que nasce sem a figura masculina? Ou seja, uma presença paterna em casa? E qual que é o impacto de uma criança que nasce sem a presença feminina, né, em casa? O pai, ele é uma simbólica do mundo, tá? Então o que o mundo é? O mundo são regras, o mundo são limites, o mundo são forças, às vezes amedrontadoras, às vezes vantajosas. Então a pessoa que nasce ou que não tem um exemplo paterno de um homem masculino dentro de casa, porque não é só o pai, tem que ser um exemplo estruturado masculino temente a Deus. Quando a pessoa tem isso, ela vai saber se portar no mundo. Ela sabe limites, ela sabe respeitar a autoridade, ela sabe se posicionar como autoridade também. Isso, a vida dela tende a funcionar muito bem do ponto de vista de produção. Sim. Porque ela sabe se colocar em ambientes diferentes. Não vai se meter numa enrascada. Ela não se porta como se ela estivesse na sala da casa dela em todos os lugares. Se ela for na empresa, ela vai ter uma postura na empresa. Se ela for no banco, ela vai ter uma postura quando ela tá no banco. Se ela for viajar com os amigos, ela vai ter uma postura coerente com a viagem com os amigos. Se ela estiver na casa da avó, ela vai ter uma postura coerente com a casa da avó. Então ela vai entender de ambientes, de regras, de limites, de figuras de autoridade. A criança que nasce sem um modelo materno, ela vai tender a ter uma dificuldade ou bloqueios do sentir, de permissão do sentir. Tem dificuldade de se entregar. De se entregar, de confiar, de falar eu te amo? sentir, de falar eu te amo. Já aconteceu muitas alunas e alunos de eu chegar, tem um desafio que eu passo para muitos alunos e falo assim, eu quero que você fale eu te amo para os seus pais. Cara, tem gente que começa a chorar na minha frente e fala assim, eu não consigo. Cara, a única coisa que eu quero é que você fale eu te amo. Isso é maternidade. Maternidade. A falta de permissão da energia maternal, que é esse desarme. É uma falta de permissão de se desarmar. Ou seja, uma pessoa extremamente armada. Ela tá sempre em combate. Quando ela não teve esse exemplo materno, matriarcal, que dá essa permissão do sentir a vida, ela não se permite sentir. Então tudo é bloqueado, tudo é reprimido, tudo é suprimido. Então tudo tá sempre errado, porque a batalha tá contínua. Ela teve o exemplo masculino, mas ela não teve o exemplo feminino do desarme. Então ela nunca relaxa. Essa pessoa vai tender a ter muito mais psicopatologias, problemas afetivos, problema de autoconhecimento também, porque tá muito externalizada, focando no mundo, não olha pra dentro. Sim.